Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por toda a tua bondade, pela tua misericórdia, pela unção do Senhor sobre nós. Porque sabemos que o Senhor tem nos fortalecido e tem nos abençoado e tem nos colocado até aqui. É o Senhor quem sustenta as nossas vidas. E nós estamos alegres, contentes de saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. Neste momento, Senhor, apresentamos a Ti as nossas vidas em oração, pedindo ao Senhor a Tua ação e o Teu poder. Senhor, entra com providência no lar da Marli, a sua família, principalmente o seu filho, também a Cristina, também a Fátima, também o Leôncio, também a Nilza, a Kátia e a Divanilce e também o Dário. Que o Senhor possa entrar na vida familiar deles, operando de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, trazendo libertação, transformação, cura, abrindo a porta, Senhor, financeira, abrindo, Senhor Deus, a porta espiritual, dando ânimo, dando ousadia, dando força para os teus filhos vencerem os desafios da vida. Senhor, continua com os teus filhos, os ajudando e os orientando em tudo, em todas as áreas, em nome de Jesus. E toda ação do mal, toda ação maligna, nós repreendemos em nome de Jesus, que venha sair, que venha se afastar, para que a nossa família, para que o nosso lar esteja debaixo da graça e da paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você deseja que nós oremos por você, pela sua família, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deixe o seu nome, porque nós vamos sempre estar apresentando em oração as pessoas que deixam aqui. A Bíblia nos diz que nós devemos orar uns pelos outros e clamar uns pelos outros, porque a oração, ela é poderosa. A oração, ela movimenta os céus ao nosso favor. Então, se você deseja que nós venhamos apresentar o seu pedido de oração para outras centenas de pessoas orarem junto com você, neste sentido, num propósito específico, digite aqui que vamos estar orando. Eu dependo da oração de vocês, vocês dependem da minha, uns dependem dos outros, e nós vamos aqui estimulando e ajudando na fé em todo momento. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muito contentamento e muita alegria, porque vencemos. Amém? Nós vamos fazer uma meditação hoje baseada no Salmo 34. Este salmo que fala muito forte conosco acerca do louvor, acerca da exortação a confiar em Deus, mas principalmente eu quero aqui tirar 5 conselhos para ser e ter uma vida longa. 5 conselhos para se ter uma vida longa, uma vida longínqua, ter uma vida mais abrangente e próspera em Deus, ok? Então nós vamos trabalhar sobre 5 conselhos para uma vida longa. E o último conselho é realmente maravilhoso e muito importante para as nossas vidas. Eu quero fazer a leitura dele, ele é um salmo pequeno, então eu vou fazer a leitura dele todo, ok? Diz assim, a partir do verso 1:
Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estarão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Este é o Salmo, então, 34. Ele é um salmo com 22 versos. Ele é colocado como Salmo de Davi. E Davi, ele compõe este salmo mostrando 3 características acerca de Deus. Primeiro, um Deus que é engrandecido, um Deus que é exaltado, um Deus que é louvado, um Deus que é temido, um Deus que é soberano. Davi apresenta este Deus, um Deus que merece toda a honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação, toda ação de louvor, porque ele é poderoso. Por que ele é poderoso? Porque ele coloca para nós que o Senhor ele tem um controle de todas as coisas. Veja só, ele destaca que o justo ele tem a proteção divina, também a alimentação diária está garantida. E ele também coloca que a alma daquele que confia em Deus não será condenada, mas salva. E ele vai punir os ímpios, ou seja, é um Deus que está no trono, é um Deus que está reinando, é um Deus que está no poder, é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então Davi ele coloca esta primeira característica acerca de Deus, o Deus que é louvado, o Deus que é grande, o Deus que ele está na posição de ser exaltado. Agora veja só, a segunda característica que ele coloca acerca de Deus aqui é a ação do cuidado. Ele registra no verso 7 que o Senhor ele envia os anjos para acampar ao redor do que os temem. Ele diz que o Senhor promove felicidade sobre aquele que confia. Ele diz que não vai ter falta de nada aquele que é santo para com Deus. Ele diz que aquele que coloca o Senhor na sua prioridade, ele vai ser alguém que vive longos dias e ele vai ver o bem. Ele também diz que os olhos do Senhor estão atentos ao clamor do justo, verso 15. E também ele registra por 3 vezes que as aflições existem, mas o Senhor as livra. Então veja que ele deixa claro, verso 4, busquei ao Senhor e ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
Veja só o outro, 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, está bem colocado pelo salmista Davi que o Senhor tem este cuidado. A segunda característica é essa, o cuidado de Deus para com as pessoas, para com aqueles que o temem. A terceira característica que nós conseguimos ver aqui é justamente a ação de Deus em recompensar. Por quê? Porque ele coloca que a malícia matará o ímpio e os que aborrecem os justos serão punidos, mas a alma dos seus servos não sofrerá dano e não vai ser condenado. Até os ossos não vão ser quebrados. O que é isto? Veja que é a lei da colheita, é a lei da plantação. Ele está dizendo que o ímpio, a palavra ímpio é aquele que é perverso, que é mau, aquele que transgride a lei, aquele que vai contra os padrões de Deus, ele vai ser punido. Mas o justo, ele receberá salvação. Então fala da ação da colheita, da ação de Deus em retribuir cada um segundo as suas obras. Veja então que essas são as características que Davi coloca. O Deus soberano, um Deus cuidador e um Deus que concede, ele dá a retribuição segundo as obras dos homens. Tendo isso em mentalidade, nós vamos focar hoje principalmente nos versos 12 ao 14. Esses versos expressam acerca de como ter uma vida longa. E ele então coloca os seus 5 conselhos. Então são 5 conselhos de Davi para ter uma vida longa. Olha só, o verso começa assim, 12. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Ou seja, a pergunta é simples. Quem é o homem que deseja viver muito tempo? E ele coloca então esta pergunta. E ele deixa os registros e os conselhos. Guarda a tua língua do mal. Veja só. Guarda os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-se do mal. Faça o bem. Procure a paz e a siga. Guardar a língua do mal. O primeiro conselho é refrear a língua e guardar a nossa língua justamente do mal. Davi tinha tanto receio de pecar com a sua língua que quando ele chegou a pensar em fazer alguma coisa contra Deus com seus lábios, ele diz que ele iria mordaçar a sua boca. Isso está no Salmo 39, verso de número 1. Ele diz aqui, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ou seja, eu colocarei um freio na minha boca. Eu colocarei um tampão na minha boca para mim não pecar contra Deus. Em Tiago 1,26, Tiago afirma que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, engana o seu próprio coração e a sua religião é vã. O apóstolo Pedro afirma que se alguém que quer ver dias felizes deve refrear a língua do mal. 1 Pedro 3,10. Ou seja, textos que mostram que deve ter o controle da língua. Nós, se quisermos viver dias de longevidade, precisamos guardar a nossa língua. Por quê? Porque é a nossa língua que nos leva, muitas das vezes, a situações problemáticas, situações controversas, situações de calamidade, situações de sofrimento. Muitas coisas são situações da vida, mas muitas outras coisas somos nós que, com a nossa falta de entendimento, acabamos pronunciando palavras que geram discussões, que geram brigas, que geram problemas, que geram discórdias, que geram muitas situações e levam muitas pessoas à morte.
nós estamos acompanhando o noticiário e o que nós estamos vendo de pessoas que são mortas porque falaram alguma coisa, porque brigaram, porque discutiram em trânsito, em casa, com a esposa, com o marido e etc. O que aconteceu? O resultado. Foram para agressão, saíram do campo verbal e foram para agressão física, levando a pessoa a uma morte prematura, a uma precoce morte. Então entenda que nós devemos ter o controle das nossas línguas. Mas ele não diz só isso. O segundo conselho é semelhante a este. Ele diz: guarda os lábios de falarem enganosamente. Então primeiro ele diz: guarda a língua do mal, ou seja, não deixa o inimigo usar a tua língua. Não deixa o inimigo dominar a sua língua e levar as pessoas à ira, à raiva, à cólera, que leva ao estado extremo, excessivo de raiva, que então gera ataques, nervosismos, gera situações de muitos problemas que geram morte. Tiago, Pedro e o apóstolo Paulo, eles estabelecem isso, que isto gera a morte. Agora ele diz: guarde os lábios de falarem enganosamente. E aqui está falando acerca das mentiras, das falsidades. O segundo conselho é este. Em Salmo 141:3, Davi chegou a orar ao Senhor dizendo: põe ao Senhor uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por que Davi pede isso no Salmo 141? Por quê? Porque Davi estava com medo de mentir. No Salmo 101:7 é dito que o que usa de engano profere mentiras e não permanecerá na presença do Senhor. Em João 1:47, Jesus viu Natanael e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Glória a Deus. O que é isso? O Senhor Jesus, ele viu em Natanael uma característica singular, uma característica de alguém que segurava os seus lábios de falarem o que é enganoso. Então devemos ter essa diferenciação, porque parece ser a mesma coisa, mas não é. Uma língua, ela leva as pessoas à raiva, à cólera, à ira, à peleja. E a outra expressão que o salmista coloca é usar de engano. E este usar de engano pode ser feito até mesmo para você ter um privilégio a mais, ter uma posição a mais, ter uma vantagem a mais, ter ali algo a mais. E aí você usa do engano, você usa das suas palavras para ludibriar a outra pessoa e enganar, semeando às vezes algo acerca de alguém para se beneficiar daquilo. Então o que nós devemos fazer? Dizer como Davi: põe um guarda na minha boca e não deixa, Senhor, eu mentir e falar de forma enganosa para mim ser prestigiado, ser ovacionado, ser alguém que receba algum benefício por causa de uma mentira. E ele então vai dizer: aparta-se do mal. Olha que interessante. O terceiro conselho é: aparta-se do mal. Em Jó 28:28, a palavra de Deus afirma que a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. A verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Quando você aparta do mal, você está usando a inteligência. É isso que a Bíblia coloca para nós. Em Provérbios 8:13, o sábio Salomão afirma que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E em 1 Tessalonicenses 5:22, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: abstenha-se de toda aparência do mal. Olha que interessante. Então, se você quer ser alguém que viva longos dias, você já está vendo os conselhos. Guarda a língua do mal, deixa o engano e aparta-se de qualquer espécie maligna, qualquer coisa que leve a gente para o mal, aparte-se disso. E ele diz então: faça o bem. Olha que interessante. Você se aparta do mal e você faz o bem. O quarto conselho é: faze o bem. Em
Amós 5,14, o profeta, ele aconselha dizendo: buscai o bem e não o mal. Para qual finalidade? Para que vocês vivam, e o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco para sempre. Em Romanos 12,17, Paulo nos aconselha: não torneis a ninguém mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Em 1 Tessalonicenses 5,15, Paulo afirma que devemos seguir sempre o bem para com todas as pessoas, devemos ter o amor ao próximo. Então os conselhos estão sendo dados. Quer ter uma vida longa? Então faça o bem, aparta-se do mal, deixe o engano e freie a sua língua para que ela não venha pronunciar palavras malignas. E o quinto conselho é: procure a paz e a siga. O quinto conselho é justamente isso. Em Marcos 9,50, Jesus diz: tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Em Romanos 12:18, Paulo disse: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E em Hebreus 12:14, a palavra de Deus nos aconselha: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que a paz é importante? Porque a paz fala de uma estabilidade de espírito. E quem está em paz não compra briga, não fica doente. É mostrado pela medicina que aquelas pessoas que optam por uma vida mais sossegada e mais tranquila, elas vão viver mais, porque o coração não sofre estresse, a mente não sofre ansiedade. Então, a saúde dessas pessoas será melhor. O conselho, então, que nós encontramos aqui para uma vida longa, para uma vida próspera, para uma vida bem-sucedida, é simples. 3 deles estão relacionados ao mal. Então, você abandona o mal e qualquer prática do mal. E 2 deles está relacionado a fazer o bem e a realizar o que é certo, que é fazer as atitudes boas e procurar a paz e segui-la. Não é você esperar a paz, é você procurar a paz e você então seguir neste caminho de paz para que você tenha tranquilidade. Esses preciosos conselhos, além de outros importantes que a palavra de Deus nos ensina, certamente trará para nós saúde emocional, saúde física e vai trazer, consequentemente, longos dias de vida. E graças a Deus por isso. Se for, então, o momento é este, a hora é esta, de nós levarmos a nossa consciência a praticar estas verdades para nós, então, termos longevidade na vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ver alguns conselhos que nos ensinam a ter uma vida longa, uma vida saudável, uma vida próspera, e pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua proteção, que estes conselhos possam estar em nós, que toda ação do mal saia, que toda operação maligna caia por terra e que possamos viver o bem e seguir a paz e viver em paz, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, dê uma noite de tranquilidade aos teus filhos e que o Senhor conceda paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.